como nasceu o Estado israelita. Fragmentos das elites sacerdotais. Devido a eu ter feito uma série de vídeos envolvendo o desenvolvimento, o pano de fundo histórico de Israel, dos judeus, da diáspora ou das diásporas, e sobretudo focado em uma teologia política que permeia ainda o imaginário, o consciente psicossocial dos judeus, independentes da sua classe, da sua vertente, do judaísmo. De alguma forma nós precisamos entender como, na verdade, esse Estado israelita vai se desenvolvendo, como os judeus lá no Oriente Próximo, os hebreus no Crescente Fértil, sob influência de alguns povos ao seu redor, todo um projeto de construção de um Estado. Esse conteúdo vai ficar disponível lá no meu site em PDF, em 18 laudas, para que você possa adquirir. Inscreva-se, assista aí de 2 a 3 vídeos, tire suas conclusões, faça o seu julgamento, analise, procure. Se tiver alguma pergunta sobre os pontos abordados em cada uma das minhas lives ou vídeos, pergunta de forma educada, eu estarei evidentemente respondendo e tentando apresentar uma referência teórica, metodológica e bibliográfica sobre aqueles pontos abordados nos meus vídeos e nas minhas lives. Querendo se tornar membro do meu canal, eu tenho 3 modalidades de membro para o meu canal, e aqui eu ofereço como relação este projeto, de empreendimento do conhecimento, cursos, aulas, materiais didáticos, bibliotecas e muito mais. Então é só você clicar aí, em Seja Membro, e você terá a descrição desse pacote que nós temos para te oferecer. Seu like, seu compartilhamento e o seu comentário é importante para mim. Então, para entender primeiro como nasceu Israel, esse povo que historicamente nada mais era do que apenas um pequeno grupo de peregrinos, de nômades que viviam de lugares para lugares, de terra para terra, procurando a oportunidade de sobreviver, de poder prestar o seu trabalho, cultivar a terra, criar o seu gado, a sua ovelha. Nós precisamos entender primeiro a antropologia social, para que a gente consiga compreender esses processos que envolverão o desenvolvimento, o crescimento e até mesmo a constitucionalização do Estado israelita, pensado sempre naquela ideia de uma estrutura que tem sociedade, forma de vida, costume, leis e regimento, ok? Então, partindo disso, é importante que a gente venha entender que a antropologia social ela vai estar sempre orientada para generalizar o estudo das sociedades como o direito e para as interdurações. Por que os judaítas, os hebraimitas, os efraimitas, ou seja, as comunidades campesinas, os hebreus, começam a contar histórias, como por exemplo, de que teve um Abraão, que gerou um Isaac, que gerou um Ismael, e que, consequentemente, um Isaac gerou um Jacó, e um Jacó foi gerando um José, e por aí, e nascem as tribos de Israel. Sim, tudo mito. Fomentassem uma política de dominação, de guerra, de combate para ocupar o espaço e se autodeterminar. Mas é uma sociedade ainda muito frágil, é uma sociedade que ainda está muito passiva, inclusive até de ser extinta, devido que as ameaças constantes das grandes potências que se organizam. Então é preciso que esse Israel, evidente através dos intelectuais, dos sábios, daquelas classes mais poderosas dentro deste Israel, a instituição de um modo ou um modelo de governo para que este povo possa, de alguma forma, não se fragmentar. Este povo não tinha uma religião oficial, não tinha um Deus originalmente oficial. Este povo, na verdade, vem lá de Ur da Caldeia, portanto, cananita, desenvolvia toda uma forma de relação religiosa, prática de culto, e, portanto, muito passivo de aceitar toda e qualquer relação intercultural, intersocial. Sem a independência, esse Estado estará sujeito absolutamente ao domínio dos colonizadores. Da dinastia de Davi, outra questão, Davi não existiu, tá? É tudo uma invenção
Não tem Davi nenhum conforme as narrativas bíblicas. Depois eu vou explicar que o Golias não é um Golias. O Golias, na verdade, é uma figura literária, narrativa, cujo gênero tem por objetivo a transsignificação do poder palestino. Por isso, eles estão chamando de Davi contra um Golias, Filistim. O Davi não é uma figura histórica, a menos que você queira acreditar que realmente teve um cara chamado Davi que pegou uma pedrinha, balançou, sentou com uma pedrinha desse tamanho, bateu na cabeça de um gigante com uma espada muito grande. Não e não. Tudo isso é uma forma literária de expressar o pano de fundo histórico que engrandeça esse Estado, que ainda não é independente, ele está em processo de formação, para dizer o seguinte: olha, nós lutamos contra um gigante quando nós chegamos nesta terra. Nós éramos afrontados por um gigante. Quem era esse gigante? Os filisteus. E não um gigante diretamente. A população apresenta um grau de estratificação social na medida em que duas classes sociais emergentes, governantes e governados, podem ser distinguidas. Eles são influenciados pelas crenças, pelos costumes, pela forma de governo, de poder. Então, este povo vai percebendo como era possível o controle social, formar uma organização estável, militar, que pudesse subsistir naquele contexto antigo. Está entendendo? Está evidente que Abraão não existiu. E está evidente que possivelmente Jacó não existiu. Mas está evidente que existe um pano de fundo histórico que foi se desenvolvendo e que agora precisa surgir como resposta para as distintas tribos que estão ali. Olha, se essas tribos não existem, como que vão fazer demarcação e divisões de terras? Então veja que esse Israel historicamente viu, que detratou a dignidade da pessoa humana, a vida, não posso usar aquele termo, tá? Por favor, compreenda, de crianças, de mulheres, de pessoas especiais. Era implacável. Foi a custa de sangues de pessoas que só queriam viver bem dentro de um território que Israel, antigo, os israelitas, vão construindo um projeto de poder. Legitimação do soberano. Veja, o rei é Deus, Deus é o rei. Não existe Deus na Bíblia. Esquece. Existe a ideia de um ser superior que está ressignificada e transsignificada, que se identifica na figura de uma autoridade. Quem é o rei, professor? Quem é Deus, professor? Deus é o poder estabelecido, jurídico, político, que está sob a égide da representação de um monarca. Este é Deus. Por isso que Ciro, no seu cilindro, Ciro, o rei persa, que era um rei pagão, que foi levantado pela tradição judaíta como um projeto de restauração de Jerusalém para que eles voltassem de novo à independência e se tornarem uma nação forte de novo naquele período, como um Messias, como um ungido. Fizeram uma propaganda de tudo quanto é jeito, abraçando um pagão e dizendo que ele era escolhido de Javé. Então eu estou dizendo que não adiantava absolutamente nenhum projeto de estruturação, dos quais eu apresentei vários pontos aqui, se não houvesse a legitimação do soberano. Então, o soberano não é Javé. É isso, professor. O soberano é o rei.